Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula na escola do Silk. Nós estamos trabalhando aí com o Silk passo a passo, uma exposição da serigrafia bem detalhada, bem passo a passo. Nós falamos no vídeo anterior sobre a arte final, sobre os materiais que são usados para fazer a arte final. Falamos da emoção, que é usada para a revelação da tela, os tipos de emoção existente, os tipos de sensibilizante que são colocados na emoção, para ela ficar sensível à exposição à luz. E hoje nós vamos avançar, né? Nós chegamos a falar também da aplicação da emoção, e hoje nós vamos avançar na exposição à luz. Mas, para isso, nós vamos ter que falar de alguns outros detalhes importantíssimos. Então, como é que funciona o processo? Então, tem a tela de serigrafia que foi passada a emoção, conforme a emoção foi feita, conforme explicado nos vídeos anteriores. Você já fez sua emoção, então você já passou no seu nylon, colocou para secar, e você vai fazer a exposição. Então, funciona desse modo: tem a luz vai ter que passar pela arte final, que aqui vai estar desenhado o que deve ser revelado. Preto é onde vai ser limpo na tela da emoção, e aonde está branco, a emoção vai ficar fixa na tela para que forme então o desenho. Então o processo é isso: tela sobre um fotolito que vai ser exposto à luz. Então o que tiver de preto aqui é que vai impedir que a luz chegue na emoção. Consequentemente, aonde o preto impediu que a luz chegasse, não vai haver a catalisação da emoção, e vai jogando a água, vai revelar a tela conforme aparece aqui, né? É como se tivesse escola de silk lá em preto, então a hora que jogar água vai aparecer a escola de silk aqui. O processo então básico é simplesmente isso. Mas é importante entender. Então aqui tem uma mesinha de luz bem simples de fonte halógena. Aqui, para um refletor de fonte halógena, é um tipo de uma mesa de revelação bem simples, né? Quem conhece, conhece. Algumas pessoas nem conhecem como é que funciona. Aqui então iria o vidro. Lembrando que esse vídeo é bem para iniciante, a gente está fazendo um passo a passo mesmo. Aqui iria o vidro, então colocaria lá a arte final, a tela em cima e pesos em cima, né? Geralmente se coloca, quando é uma mesa sem o vácuo, nós vamos mostrar a mesa a vácuo mais para frente, se coloca a tela em cima do positivo, sendo que o positivo é virado para cima, conforme você quer a imagem, a tela em cima, tocando completamente o positivo, e aqui colocaria-se um peso. Tem pessoas que usam vidro certinho, porque tem que ficar bem rente a tela com o vidro, né? Algumas pessoas usam uma pedra de mármore, algumas pessoas usam livro, o que for mais fácil para você conseguir, para fechar completamente a tela, cobrindo completamente o fotolito que vai estar por baixo da tela, para que a luz pegue no vidro, do vidro para o fotolito, do fotolito para a tela. Então o preto do fotolito vai ser o que vai caracterizar a imagem que vai aparecer. Então esse é um tipo de reveladora. Nós vamos falar das lâmpadas. Essa aqui é uma lâmpada halógena. Aqui um outro tipo de reveladora, né? Fechadinha, já é mais recomendado porque não tem dissipação da luz para os cantos, então é mais recomendado esse tipo de luz, apesar que essa tenta fazer um direcionamento bem legal, mas se for fechado assim é melhor. E aqui são uma mesa do tipo profissional, né, que tem vários modelos no mercado. Essa aqui é uma de LED, de fita de LED, vocês podem ver que é um dos tipos de lâmpada, mas existem mesas dessas também com outros tipos de lâmpadas fluorescentes, por exemplo, que são muito boas. Nós vamos falar da lâmpada daqui a pouco. Estou mostrando uma mesa que é uma mesa profissional. Essa mesa não precisa pôr o peso, porque a hora que você abaixa esse tampo que está aparecendo aqui em cima, aperta um botão de pressão, ela forma um vácuo muito forte, fazendo com que a tela fixe completamente no vidro, com o fotolito ali entre a tela e o vidro. Então ela dá uma perfeita junção entre vidro e tela,
com o fotolito aí no meio é o que é ideal, para que não tenha nenhum espaço para que a luz caminhe fora do que se é desejado. Então, isso é uma mesa profissional, é que todo mundo que está na serigrafia há algum tempo já tem ou gostaria de ter o mais rápido possível. Tem vários modelos dela, tem desde de mesas dessa na faixa de uns 4, 5 mil reais e algumas chegando até 8 mil, 10 mil reais, dependendo do tamanho da mesa, né? Se tem estufa ou sem estufa de secagem, então varia muito. Pode pesquisar no mercado que tem vários tipos dessas mesas. E aqui o LED mais de perto para você entender como é que são essas fitas de LED colocado na tela. Então vamos falar primeiro de luz, né? Porque realmente existe vários tipos de luz para serigrafia. Antigamente usava muito uma tal de photofluid, e uma coisa que é consenso geral é que quanto mais forte for o fluxo de luz ultravioleta, melhor é a revelação. Então hoje sabe-se que o LED tem uma grande quantidade de radiação ultravioleta, então ela é extremamente bem recomendado. Essas porcentagens aqui não é de qualidade, nada disso aqui, é de economia. Quanto maior que é a economia em relação a uma outra, economia de energia. Mas aqui serve bem para a gente entender, também parece até que bateu com o que eu considero boa em termos de revelação. Porque o LED hoje é considerado excelente para revelação de tela, né? Se monta tanto com fita como pode montar com várias lâmpadas de LED dessa, dependendo da potência dela, ou com uma, se conseguir uma bem forte, uma lâmpada que equivala a uns 250 watts daquela lâmpada antiga que decente, né? Geralmente é uma lâmpada aqui de LED, ela vai ter mais ou menos uns 50 watts. Então é uma lâmpada cara, mas que teria uma revelação muito boa. Essa lâmpada halógena é muito utilizada também na serigrafia. Eu particularmente não gosto muito, mas muitas pessoas usam. Usei poucas vezes, não me adaptei muito bem a ela. E eu particularmente uso essa do meio, a fluorescente, e eu uso justamente a fluorescente aspiral. Eu acho essa lâmpada excelente porque ela é muito rica em ultravioleta. Tem gente que faz, tem até mesas desse tipo aqui, que são várias lâmpadas fluorescentes, mas daquela comprida de 40 watts. São excelentes, um pequeno espaço entre o vidro e a lâmpada. Funciona muito bem. Para mesas mais simples, se for fazer em casa, a primeira não, depois de um tempo que eu conheci essa luz, eu passei a usar das comuns, porque hoje eu tenho a vácuo e tenho essa de revelação comum, feita, a mesa desenvolvida por nós mesmos, digamos assim, e essa lâmpada tem um resultado fantástico. Existe ela com uma lâmpada dessa com 75 watts, que ela vai equivaler a uma lâmpada incandescente de 300 watts, ou seja, ela tem muita luminosidade, então se revela uma tela com mais ou menos 2 minutos e meio de extrema qualidade. Revela-se retícula, revela todo tipo, detalhes finos como detalhes mais comuns com essa lâmpada. Então eu recomendaria LED e fluorescente, mas a halógena pode muito bem servir também. Então, o que vai também fazer muita diferença é essa distância da mesa ao vidro, né? Na verdade está escrito da mesa aqui, mas o que eu quis dizer é aqui, ó, da ponta da luz até o vidro, né? Eu, por exemplo, uso uma que tem uma lâmpada dessa de 75 watts, onde a distância aqui até o vidro é exatamente 15 centímetros. Ela me dá uma revelação muito boa, sem problema nenhum, né? E se a tua mesa for grande, se você quiser usar uma mesa, por exemplo, que eu também já fiz uma mesa que tem aí 1,10 m por 65 de largura, então como 1 metro é um pouco longe, aí se usou 3 lâmpadas dessa de 75 watts cada uma, e aí ela revela com 2 minutos mais ou menos, mesmo telas grandes de
90 por 45, 90 por 60 e revela muito bem. Se for uma mesa pequena, uma lâmpada dessa vai ser extremamente suficiente. Estou sugerindo essa aqui porque essa aqui eu tenho assim conseguido níveis de revelação excelente com ela. Ela é um pouco mais barata que as lâmpadas de LED. Se fosse usar uma de LED só, a lâmpada de LED é bem mais cara do que essa. Então essa é uma lâmpada intermediária de preço, de qualidade eu acho que chega muito próximo da de LED, se não for a mesma coisa, eu me dou muito bem com ela, então eu recomendo. Então nesse caso aqui 15 centímetros, nem sempre 15 centímetros, vai variar muito de lâmpada para lâmpada. Volto a falar que numa mesa dessa, quando se usa as lâmpadas fluorescentes daquelas compridas de 40 watts, geralmente tem só 7 centímetros, 5 centímetros da lâmpada para o vidro, porque elas são espalhadas aqui assim e dá uma revelação. Também já trabalhei com essa mesa quando ela é inteirinha com lâmpadas fluorescentes de 40 watts, então a revelação fantástica. Com LED, muita gente está recomendando, eu particularmente ainda não trabalhei com LED, mas está sendo muito bem recomendado. Então vamos seguindo aqui, já falamos da lâmpada, vamos voltar a falar que essa distância então vai variar, né? Então muitas vezes em serigrafia, como varia muito a produção, as pessoas fazem a sua própria mesa, dependendo da onde revela, se é um quarto mais escuro, um quarto mais claro, porque se recomenda um quarto escuro com uma lâmpada, pode ser uma lâmpada verde, uma lâmpada amarela fraquinha, né? Para que o suficiente só para você enxergar, passar a emulsão na tela e depois revelar. Tem gente que dispensa tanto cuidado e revela em lugares claros. Então serigrafia é muito de cada um, porque cada um vai descobrindo segredos. É uma profissão e uma arte que ela envolve muito o tipo de cada um, os cuidados de cada um e a tendência de cada um. Tem os direcionamentos básicos, mas eu sou daqueles que não concordo se alguém falar assim, não, é só desse jeito que dá certo. Eu sou completamente contrário, porque eu já vi gente fazendo algumas coisas de modos bem diferentes e as duas dá certo e dá certo com qualidade. Mas você tem que ter um mínimo de noção, é lógico, sobre o direcionamento do seu trabalho. Então é isso, sobre as lâmpadas é isso, né? Tem que ser rica em ultravioleta, pode ser usado, então, vamos voltar lá, uma halógeno, uma fluorescente ou uma lâmpada de LED, sendo que a fluorescente pode ser aspiral ou pode ser daquelas compridinha, tudo vai funcionar muito bem. O que não funciona, já não existe mais as lâmpadas incandescentes, né? E tem algumas lâmpadas que dissipam muito calor, e aí o calor pode ser prejudicial para a revelação. Então, outro fator importantíssimo para a revelação que a gente não pode deixar de lado é o poliéster. Porque o poliéster, ele vai ter uma função muito importante na hora de imprimir, mas ele vai ter uma função muito importante na hora de revelar também. Ele influencia muito na revelação. Quanto mais fino o poliéster, que é recomendado para impressões de detalhe finos ou de tintas mais diluídas, é mais fácil a revelação. É mais fácil aplicar a emulsão, é mais fácil a revelação também. Mas outros fatores vão influenciar, nós vamos falar sobre isso. Aqui, por exemplo, tem um poliéster amarelo e um poliéster branco. Aqui são quadros já esticados, né, as telas já esticadas com poliéster branco e com poliéster amarelo. Então, o que é a diferença aqui? O poliéster amarelo, ele tem uma condição de, digamos assim, centralizar o foco de luz. Ele consegue trazer um fluxo de luz que dê mais qualidade nos detalhes. Então, sempre que vai se fazer uma quadricromia, que vai se fazer uma estampa muito detalhada, com os traços muito finos, é fortemente recomendado usar o poliéster amarelo. Mas isso não é uma regra assim que não pode ser quebrada. Muita gente revela, e eu revelo muita cromia com LPI 55, por exemplo, com poliéster branco e consegue revelar perfeitamente. O amarelo facilita. Com amarelo você consegue mais qualidade, com mais garantia, mais digamos assim, dá menos chance a erro.
mas se consegue com branco também. Então amarelo mais para detalhes, mais para coisas finas. Mas há também uma diferença, porque o amarelo requer uma exposição um pouco mais demorada à luz. Ele centraliza mais o foco de luz, mas ao mesmo tempo ele requer um tanto quanto mais de ultravioleta para ele sensibilizar a emoção. Algumas pessoas, né, isso se falou muito no passado, que requer o dobro do tempo no amarelo do que no branco. Eu particularmente não concordo, né, dos meus testes que eu sempre fiz aqui, o dobro é exagero. Se eu revelo, por exemplo, no branco com 2 minutos e meio, eu revelo no amarelo com mais ou menos 3,5, no máximo 4. E fica perfeito, sem dar véu, sem nada, né? Vamos falar um pouco de véu depois, mas assim, ou seja, a emoção não fica escorrendo, ela fica bem forte, bem catalisada, se secou direitinho. Com o naro amarelo não precisa chegar a ser o dobro, mas se quiser revelar com o dobro também e souber jogar água, vai revelar tranquilamente, né? Vai muito do teu dia a dia de trabalho, do fluxo de serviço que você tem aí. 1 minuto a mais às vezes não é dispendioso e também vai revelar. Eu acho se não seja extremamente necessário. E essa questão do tempo também é um desafio que cada um vai tendo que acertar entre o nylon que usa, a cor dele, a lâmpada, a distância do vidro. Por isso, muito teste é fundamental. A gente está dando as diretrizes básicas aqui. Outra coisa que vai influenciar muito na revelação, e é lógico que depois nós vamos falar sobre isso, influencia muito na passagem de tinta na hora da impressão, mas na revelação também é a quantidade de fios por centímetros do poliéster. Então tem poliéster, vamos falar aqui por exemplo de camisetas, se usa muito esses dois tipos de poliéster, 44 e 77. Entre eles tem o poliéster 60. Aqui tem um exemplo de tecido 10 fios, mas isso não é usado de serigrafia, foi só para entender a diferença que vai tendo dos buraquinhos no tecido. O que acontece? Vamos falar de revelação. Quando você usa um poliéster 44, ele vai chupar mais emulsão. Então a emulsão vai ficar um pouco mais grossa. Consequentemente, ela às vezes precisa de um pouquinho de tempo a mais na revelação. Aí vai muito da habilidade de que se passa a emulsão também, para ver se ela fica bem lisinha, bem fininha, mas costuma precisar de um pouquinho mais de tempo justamente porque ela fica mais grossa. A 77 já é bem mais fininho, então ela geralmente fica bem lisinha com facilidade na sua aplicação de emulsão. E aí o tempo que você consegue, que você descobriu na tua mesa, por exemplo, na minha mesa aqui, 2 minutos e meio com a 77 é tranquilo, e às vezes com 44, um poliéster branco, eu chego a deixar 2 minutos e 50 até 3 minutos, porque ela fica um pouco mais grossa a emulsão. Também, para revelar, o poliéster 77 fios, por ele ser fininho assim, ele segura mais fácil a emulsão para traços finos. E aqui é fácil de entender, porque você imagina que se o traço for muito fininho, o buraco é um pouco grande, ele vai escapar e não vai conseguir segurar os detalhes em traços finos. Por isso que quando vai se falar de cromia ou de detalhes muito finos, sugere os poliésteres de 60 para cima, 60 se usa muito, que seria um do meio também para camiseta, e aí o 77, algumas pessoas usam mesmo para camiseta poliéster 90, que é usado muito mais para tintas, para outros tipos de substrato, como plástico, como substratos que usam tinta à base de solvente. Aí usa muito poliéster 90, 100, 120, 150, mas algumas pessoas usam mesmo para tecido o poliéster 90 porque ele é mais, quanto mais fininho, mais fácil revelar detalhes finos. E eu acho desnecessário, eu costumo ultimamente revelar cromia com poliéster amarelo 66 e revela muito bem, fica beleza. E a vantagem que eu, por exemplo, hoje uso muito tinta à base d'água, e a tinta à base d'água às vezes ela seca na tela, mas com o poliéster 66 eu consigo que ela não entupa com facilidade. Então é muito importante atentar também para o tecido. Então, você vai trabalhar com camiseta,
você vai comprar poliésteres 44, 60, 77 e vai fazendo seus testes aí, conforme o tipo de estampa. Se for aqueles chapadão, letras grossas, o 44 é tranquilo. Se for um intermediário, um 60. Se for detalhe muito fino, vai usar um 77. E aí você vai pegando o jeito, com a prática você vai descobrindo o que é melhor para usar, dependendo de cada arte final que você vai fazer. E aí então, conhecendo tudo isso, você vai então aplicar a emulsão, conforme foi explicado aqui, né? Você vai estar aplicando a emulsão e levando para a revelação depois dessa exposição, conforme aqui, que você já conhece a luz, já conhece como se faz um fotolito, como se faz uma arte, qual o papel melhor usar, conforme a sua determinação. Então, feito todos esses passos, você já tem um bom conhecimento para revelar as suas telas em serigrafia. Então, esses são os passo a passos sobre os detalhes da revelação de tela. Nós vamos depois passar para os passos da impressão. Então, só para terminar aqui, né, como aqui esses vídeos são bem para iniciantes, depois que é feita a exposição numa mesa dessa, nessa determinação, deixou o tempo, você vai tirar e vai levar na água, né? E vai começar, molha bem dos dois lados, e depois começa a jogar um jato um pouquinho mais forte, que vai soltando e vai aparecendo o seu desenho naturalmente. Algumas pessoas usam um revolvinho aí na ponta da mangueira aqui para facilitar o jato, e algumas pessoas usam o revólver da máquina a vapor, só que deixa a máquina desligada, e o jato da máquina sem o revólver, quando tem uma boa pressão na água, ele também já dá um jatinho legal que ajuda na revelação. Principalmente para cromia, aquele jatinho leque é muito bom, porque ele pega bastante parte da tela com um fluxo de força razoável, sem concentrar num lugar só, com menos chance de estourar então os pontos da retícula. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz de uma forma bem didática, usando realmente aqui os slides, né? Porque nós vamos mostrar muita coisa na prática, estampando também. Mas tem coisa que não adianta querer fugir da teoria. Você tem que conhecer a teoria para depois ter o desenvolvimento prático e ficando mais simples, mais fácil, mais desenvolto, com tranquilidade. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma dica da Escola do Silk, passo a passo com serigrafia, para que você se desenvolva, cresça e vire um profissional top no ramo da serigrafia. Se você gostou aí, deixe seu comentário, pode fazer sua pergunta, pode dar sua sugestão, pode pedir determinado tipo de instrução. Se quiser também me orientar em alguma coisa, me explicar em alguma coisa, eu sou todo aberto. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, ainda mais nesse ramo da serigrafia, que cada dia alguém descobre alguma coisa diferente, alguma novidade. A hora que nós for falar de tinta, vocês vão ver quanta novidade tem de tinta, quantos tipos diferentes que se pode fazer de impressão através da serigrafia. E então eu sou aberto também a me ensinar qualquer coisa. Se eu falei alguma coisa errada, me dá um toque. Se você achar, não, isso aí eu acho que você falou um detalhe errado, me ajuda também, porque eu não quero estar levando informação. E eu acho que não falei nada de errado, porque eu trabalho aí um bom tempo e falei com o coração, com vontade de destruir. Se você gostou, clica aí, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ajuda que esse mundo da serigrafia seja cada vez mais de qualidade em todas as direções do nosso país. Um forte abraço, pessoal. Fui, tamo junto aí.